Bom dia, seres holísticos! Bom, ontem nós falamos sobre 2 dos 5 princípios de autocuidado. Falamos sobre a prática de atividades físicas e sobre ter uma alimentação balanceada. E hoje eu deixei pra gente conversar um pouco sobre a parte do cuidado com a mente, né? Eu falei ontem que se a gente deixa a nossa mente com pensamentos ruins, com pensamentos tóxicos, cercado de notícias, de informações que de alguma maneira baixam a nossa frequência, acontece que a nossa energia também abaixa. Isso contamina o nosso corpo, contamina o nosso ambiente e, por consequência, também diz sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando a gente tem uma frequência de pensamento baixa, sempre reclamando, sempre desgostoso da vida, são essas pessoas que nós vamos ter por perto, porque a gente atrai aquilo que a gente emana. Então, quando a gente começa a cuidar dos nossos pensamentos, não é uma caminhada fácil de ser feita, tá, gente? Reprogramação de pensamentos, ela demanda tempo, demanda esforço, vai precisar que você queira que isso aconteça, entende? Então você vai ter que começar a cuidar do que você tá vendo, do que você tá ouvindo. Essas pessoas que fazem parte do seu ciclo atual de amizades, você vai precisar mudar isso, ou eles vão acabar mudando o comportamento deles em função da sua mudança, ou você vai acabar encontrando um novo ciclo de amizades com pessoas que estejam na mesma sintonia que você. Comentei ontem, né, que a gente tem que sempre estar com pessoas, olhar e pensar e andar com pessoas que estão onde a gente almeja estar, né? Pessoas que estão mais acima da nossa frequência atual. Porque essas pessoas vão estar vibrando aqui e você vai acabar sendo magnetizado para vibrar junto. Então elas vão te levar através dessa vibração que elas têm, elas vão te puxar junto. O autocuidado da nossa saúde mental tem algumas maneiras, né? Uma delas é selecionando as notícias que a gente vê. Busque por histórias positivas, né? Eu tava ouvindo o jornal ontem, porque a minha família aqui assiste televisão e tudo mais. E eu tava ouvindo o jornal. Gente, então vamos passear na chácara da minha avó e pegar a folha que voa. Então, a gente tem que tomar esses cuidados com o que a gente filtra, com o que a gente assiste, com o que a gente vê, porque tudo isso vai ditar a nossa frequência vibracional. Jesus, olha só, gente, que lugarzinho abençoado por Deus. Pedacinho de paraíso. E aí, então, eu trouxe aqui uma folhinha com algumas dicas e eu vou estar passando para vocês. Quando a gente pensa em cuidado com os nossos pensamentos, cuidado com a nossa mente, por que não dizer com a nossa alma, nós estamos falando de cuidado emocional e de cuidado social. E como a gente vai fazer isso? Eu vou ler aqui e a gente disserta sobre isso. O cuidado emocional, ele diz sobre positividade, sobre perdão, sobre compaixão e sobre coragem. Enquanto o cuidado social fala sobre pedir ajuda, ouvir, doar e não julgar. É interessante a gente pensar, então, que quando a gente fala de cuidado da mente, a gente também está falando do cuidado com o nosso ambiente, com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, nós temos que saber estabelecer limites, tá bom? Porque muitas vezes a gente tolera situações que a gente não devia tolerar. E eu sempre digo que a tolerância, quando a gente tolera os comportamentos, a gente está ensinando o outro como ele pode nos tratar. Então, quando a gente tolera algo, pensando que, tá bom, dessa vez passa. Não é dessa vez passa, porque as pessoas vão entender que se você tolerou uma vez, eles podem ir mais longe, testar isso mais longe. Eles não entendem que você já tá sendo legal de tolerar aquilo. Eles acham que, se aqui até aqui tá tudo bem, então eu posso ir mais a fundo. Então, saber estabelecer os seus limites é importante.
ter uma boa comunicação é importante, né? Exatamente para você comunicar os seus limites, você precisa ter uma boa comunicação para não soar grosseiro, nem desrespeitoso. Você precisa de uma rede de apoio, né? Não se isole do mundo, você precisa ter alguém para pedir ajuda, né? Saber pedir ajuda, não interpretar isso como uma fraqueza, né? A gente acha que tem que dar conta do mundo, principalmente nós mulheres. A gente acha que a gente tem que dar conta do mundo, que tem que carregar o nosso mundo e o de mais 5, 6, 7 pessoas nas nossas costas. E não é assim que funciona, a gente tem que saber pedir ajuda, a gente tem que ter esses pontos de escape, tá bom? Não estamos sozinhos, não depende só de nós. Procure ajuda quando necessário. Solidão é diferente de solitude. Solitude tá ok, é o seu momento com você mesmo, onde você vai refletir, vai pensar, onde você vai desfrutar da sua própria companhia, então tá ótimo. Agora, solidão, que é se sentir sozinho, sem ninguém, quando não tem outras pessoas por perto, ou quando a sua própria presença não te basta, isso sim é um problema que a gente precisa tratar, tá? Para você aprender a desfrutar da sua própria companhia, para você não depender dos outros, né? Então, por isso que solitude é importante, né? Estar bem com você mesmo. Concentrar-se no momento presente, né? A gente tá aí com depressão, com ansiedade, pilhado no 220, ou como um caramujo, uma lesma, né? Então, a gente tem que saber dosar o equilíbrio e viver o momento presente. A gente tem que viver o hoje, a gente tem que viver o agora. E para isso acontecer, a gente tem que dar uma respirada e aproveitar que agora, mesmo que o dia não esteja bom, mesmo que o dia não seja propício para você, você está vivendo esse dia e colhendo as experiências e os frutos desse dia. Então você precisa se concentrar aqui e agora. Permita-se sentir os seus sentimentos, né? Quando a gente tá feliz, a gente desfruta dessa sensação até que ela se esvaia. Quando a gente tá triste, a gente não se permite demonstrar isso, nem sentir, e fica escondendo, e você não passa pelo processo de sentir aquele sentimento até ele se esvair. E a gente vai acumulando tristeza, a gente não acumula felicidades. Né? A gente não fica feliz hoje por uma coisa feliz amanhã por uma coisa que aconteceu hoje. Mas a gente fica triste amanhã, e depois de amanhã, e depois, por uma coisa que aconteceu semana passada. Por quê? Porque a gente não se permite sentir e finalizar esse sentimento. Então a gente vai acumulando, e depois tumultua a nossa cabeça, tumultua o nosso coração, tumultua os nossos sentimentos, e a gente acaba passando por problemas mais sérios, mais complicados, como ansiedade e depressão, como crises de pânico, porque a gente não soube sentir, a gente não se permitiu sentir aquelas tristezas para poder esvaí-las.